Esse podcast é dedicado ao projeto Submersivos, um mergulho nos 40 anos do grupo de teatro Cemitério de Automóveis. O projeto, aprovado na 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, celebra 4 décadas do grupo fundado e dirigido pelo dramaturgo Mário Bortolotto. Aqui, apresentaremos em 4 episódios conversas e entrevistas acerca da história deste grupo, que é um dos mais importantes grupos de teatro independentes do país. Então tá, Reinaldo Moraes está aqui, escritor, roteirista e escritor. Reinaldo, eu conheci o Reinaldo. Fala rapidinho aqui, só para apresentação básica, depois eu vou deixar o Reinaldo falar à vontade, que apesar que ele fala muito pouco, mas eu conheci o Reinaldo em 91. Não, assim, pessoalmente, mas a sua literatura eu conheci em 82, quando lá saiu Tanto Faz, né? Foi 82 ou 81? Saiu no final de 81. Final de 81. Eu comprei em Londrina, tinha uma livraria pequenininha em Londrina que lançava os livros meio alternativos, assim. E aí eu baixei o Tanto Faz e pirei no livro, achei muito bom. E aí, depois, anos depois, 91, eu consegui conhecer o Reinaldo pessoalmente, que eu vim pedir os direitos autorais para fazer a adaptação do Tanto Faz para teatro. E ele falou que só me dava os direitos autorais se eu fosse beber com ele, na mercearia, né? E nem pedi pra pagar a conta. Né? Não Só queria companhia. Mas ele a gente ficou de porre lá, mas ele ficou mais de porre do que eu. E o Robocop ficou mais de porre que nós dois, que ele vomitou na árvore. Porra. Mas aí ele acabou me dando os direitos. E eu só consegui montar a peça em 2000. Demorou, depois que o Reinaldo me deu os direitos, só consegui montar a peça em 2000, na Mostra do Centro Cultural, São Paulo. Primeira montagem do Tanto Faz. Depois a gente fez em 2002, mais de novo a montagem. Depois fez algumas montagens depois, eu acho. Na Conselheiro Ramalho, naquele teatrinho que a gente tinha, né? E depois a gente fez também aqui no da Africaneca também a gente fez uma temporada. Foi muito legal. Depois desse livro Tanto Faz, foi o primeiro, né, Reinaldo? Aí se lançou Abacaxi, que é praticamente a continuação do Tanto Faz, né? E depois do Abacaxi, ficou um tempão sem lançar nada. O Abacaxi é uma continuação do Tanto Faz, como história, né? Porque é um cara que foi lá, ganhou uma bolsa, ficou um ano e pouco em Paris. Aí ele tá voltando pro Brasil, volta para Nova York e tal. E aí essa volta dele, que vira como se fosse assim não quero me comparar com o Homero, assim, mas é como se fosse assim, essa volta do Odisseu, né? Do Odisseu que volta da Guerra de Troia, volta pra Ítaca e tal. Então ele não quer voltar. Mas não tinha nenhuma Penélope ele volta, esperando, mas né? Como fazendo várias escalas, assim, no caminho e tal. E ele vai pra lá. Só que é o seguinte, o Tanto Faz, ele era um livro assim, muito mais fragmentário, feito de fragmentos, assim, né? Ele tinha quase uma construção poética de você botar. E existia também, você ia ver aquilo, tinha uma coisa que eu fiz para demarcar digamos, uma certa cronologia, foi referências à estação. Porque na Europa tudo é muito demarcado. Se você está no verão, se você está no outono, no inverno, as pessoas, você dá um toque daqui e dali, como está vestido, não sei o quê, as pessoas já sabem, né? No Abacaxi é um vômito, não tem fragmento nenhum, é um cara falando sem parar, sobre as coisas que estão acontecendo, tentando criar assim, um pouco a noção de instantaneidade, assim, de coisa instantânea, assim, que está acontecendo ali e tal. Então é um outro tipo de escrita muito diferente, né? Mas é, como você falou, uma história de continuidade. É o cara que está saindo de Paris, onde ele viveu essas histórias do Tanto Faz que você encenou, e ele está indo para ele conhece assim, ele tem esse circuito dele, às vezes parece uma coisa de granfino, né? O cara saiu de Paris, foi para Nova York, mas é isso porque ele é amigo de um maluco lá, que tem uma maluca que mora em Nova York, ele vai lá e fica na casa da maluca. É aquela amiga nossa, né? Não é? Como é que é o nome dela mesmo? Não era nem maluca, ela era uma atriz, era uma atriz que tinha sido atriz do Hair. E ela estava em Nova York, ela chamava Carvalho, Regina Carvalho. Ela que era dona do Loft, Nova Loft? Não, essa é outra. Outra, até real. Mas essa que eu fiquei lá era uma e ela estava trabalhando, ela estava em Nova York, e ela conseguiu um emprego no consulado brasileiro em Nova York. Que é um emprego assim, era um emprego, não era diplomata, né? Um emprego que conseguiu lá, alguém conhecia lá.
Então eu fiquei na casa dela. Achei que fosse a Beth. Não, a Beth é Paris. Né? A Beth é de Paris. Beth é aquela que dá as festas, né? A Beth eu conhecia. Tá morando no Rio. Ela mora no Rio. Ela é carioca. E essa história do Tanto Faz é a história de que você ficou um ano em Paris. Então, é uma história assim, essa história que você começa a escrever, foi uma decisão que eu tomei de criar esse personagem que é muito colado à minha experiência, depois de tentar fazer um personagem inteiramente descolado. Eu tinha inicialmente imaginado uma história de um psicanalista, né? Então, o barato é que ele é um cara que ele tem contato com várias histórias, muitas histórias de vida. Então, ele achava que era uma boa estrutura narrativa para você. Só que ficou totalmente falso, totalmente fake, totalmente... E aí eu, por causa do Giba, esse amigo meu, assim, que leu umas 80 páginas iniciais e teve essa sinceridade de dizer que aquilo estava simplesmente uma merda, assim, porque não tinha nenhuma credibilidade, nenhuma verossimilhança, nenhuma originalidade, nada. E aí ele pegou e falou: por que você não faz como o Bukowski, que a gente tinha acabado de ler, assim, os diários do velho sujo, assim, Notas de velho safado. Notes of a Dirty Old Man. E a gente, eu falei, pô, o cara escreve isso, é do caralho. Então faz isso. Ele jogou assim, sabe aquela coisa que você joga pra um cara bebendo, assim, o cara vai pra casa e acorda de manhã com aquilo na cabeça? Aí eu peguei e comecei a fazer isso, assim. Falar do filme que eu vi, o que eu tava falando, que eu bati uma punheta, esmaguei uma barata, fiz isso. E consegui criar esse personagem. Só que aí o personagem, ele começa a adquirir uma autonomia. Porque, por exemplo, eu tava lá como bolsista, cumprindo etapas, assim, né? Eu tenho que fazer uma série de arreglos, eu tinha que me lidar com aquilo para continuar tendo a bolsa, né? Até uma certa altura achei que eu ia voltar pro Brasil e tal, mas um cara lá falou, vamos arranjar e tal. Mas esse meu personagem, não, ele chuta o balde, ele chuta o pau da barraca, ele manda tomar no cu. Aí você fica assim, bom, então tem um descolamento aqui entre o personagem real e o personagem ficcional. E falei, isso chama-se ficção, né? Antigamente isso era ficção. Agora, isso não é uma regra. Eu acho que você não tem que cobrar isso de nenhum escritor, de que haja uma proximidade, assim, muito estrita entre a ficção e as coisas biográficas da parte dele. Né? Se bem que eu acho que no limite, assim, quando você vai, de algum jeito, o vivido, assim, na cabeça do escritor, se decanta na escrita. Então, mas tem até um momento do Tanto Faz que tá na terceira pessoa, depois volta pra primeira de novo, não é isso? Isso aí é uma coisa que eu comecei a escrever e comecei a perceber que ora eu escrevi terceira pessoa, ora eu escrevi primeira. Aí eu falei, puta que pariu, eu tenho que ver, né? Vamos fazer quem que tá escrevendo essa porra. Aí eu resolvi brincar com isso. Tem uma cena que a terceira pessoa e a primeira pessoa se encontram numa plataforma de metrô e decidem quem vai continuar a história. Quem continuar a história entra no metrô, quem não continuar cai fora. Aí eles fazem um para o ímpar, enfim, uma brincadeira, e aí ganha a primeira pessoa. Mas aí, por exemplo, no Maior que o Mundo, que é o último livro do esse livro, o último livro, eu fiz um negócio que eu também, acontecia a mesma coisa, eu estava escrevendo na hora, vai ficar assim, pô, isso aqui está em terceira pessoa, aí isso aqui agora está em primeira. Aí eu vou parar eu não vou mais equalizar isso, eu vou deixar. Então, às vezes isso acontece na mesma frase, assim, Cabete sorriu, e eu vi que estava encrencado. Esse tipo de coisa, assim, e eu falei, deixa à vontade, né? E ninguém nem reclamou. No Tanto Faz você teve essa preocupação, agora já no Maior que o Mundo você não teve. Não, eu deixei isso. Eu falei, não vou procurar isso. Às vezes eu fico, não, agora está na hora de fazer esse troca-troca. Eu falei, não vou fazer isso. Só na hora que eu sair mesmo, assim, que você... Às vezes tem uma coisa que você, quando está narrando uma história para alguém, você se coloca como uma personagem, você tem uma terceira pessoa, assim, né? Mesmo quando você fala, você não imagina o que eu fiz. Esse eu já é um personagem. Você não imagina que esse personagem, eu, pegou e fez. Assim. Você imagina que é o que ele fez? Ele pegou e fez uma puta cagada e tal. Mas aí é uma coisa que eu acho divertido. Sim, claro. Porque sempre se dá um choque falando, mas peraí, o cara tá falando esse Cabeto, o que é esse Cabeto? Mas o Abacaxi, por exemplo, ele é narrado toda na primeira pessoa. Só na primeira pessoa. Então, ele não tem esse problema, que ele resolveu lá no Tanto Faz. E ele é um jorro, assim, ele não tem fragmentos. O cara acorda de manhã. Que é uma coisa bem americana, né? Uma época eu tava lendo esses caras aí. Quem que você tá Jack Kerouac, né? Mas até outros caras, o Edmund White, uns caras assim. E tem um outro cara que eu gostava muito também, que é um cara gay, que mora em Los Angeles. Ele é super conhecido, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Ele escreve um livro que tem um nome alusivo a Los Angeles, que é como City of Light, uma coisa assim. E ele é um cara do bafão, ele é um garoto de classe média, parece uma coisa beatnik mesmo, né? O cara que vai estudar numa universidade depois. E ele fala sobre esse bafão, né, de Los Angeles, assim, e com um puta de humor, assim, e uma
pegada forte, assim, fudida, como eles chamam. Assim. Eu ficava lendo esses caras. Assim. O Abacaxi, eu acho que é o livro mais engraçado seu, assim. Eu lembro que eu ria muito sozinho com o Abacaxi. Assim, como agora você fez O Maior que o Mundo, também que é um livro muito engraçado, também, que também é um jorro total, assim, eu acho, né? O Pornopopé já é mais construído, assim, como romance. Então, mesmo, né? no Maior que o Mundo já tem esse jogo, assim, narrativo. Jogo. Mas não é um jogo, é uma coisa que eu deixei. Sabe o tipo de coisa que você, um preparador, diz, olha, o senhor tem que ter agora definir aqui, né, quem tá narrando essa porra. Mas o Pornopopé também é quase clássico o livro, né? Ele é cronológico. Porque se passa tudo em um espaço de tempo muito pequeno. Como também o Maior que o Mundo. Eu gosto de escrever coisas e que se passam de tempo. Agora eu tô fazendo um negócio que vai ser uma continuação do Maior que o Mundo, mas não a grande continuação que eu tava escrevendo, que eu parei no final porque eu tive uma ideia de pegar um material que eu ia jogar fora. Assim, eu ia tirar do livro, mas estava muito estruturado e eu percebi que eu podia acabar aquilo muito mais rapidamente, um livro menor. Aí eu vi, o livro menor vai ter umas 350 páginas. Mas o outro estava com quase 900. Sim. Então eu só tirei essa. Você aplicar primeiro esses 300 páginas, primeiro? Então, aí eu tirei essas duas cenas, eram duas grandes cenas encadeadas, assim, onde uma delas se passa assim, quase um terço da história se passa num táxi, que o cara tá pegando de um lugar pro outro, só que ele pega um congestionamento por causa das manifestações de 2013, e o táxi fica parado, e ele fica conversando com uma menina e essa história. Aí ele vai num outro lugar. Aí eu tô falando essas coisas de uma forma um pouco, assim, espalhada, assim, porque eu tô resolvendo agora uma espécie de impasse que estava me atormentando esse tempo todo, bicho, que é escrever e corresponder a expectativas que estão fora de mim, que estão bimbalhando na cabeça, certo? Fulano, ciclano, até você, vai ficar pensando o que o Maranhão vai achar de... Coisa que é legal, é como se você tivesse um herói de dramaturgia grega, que ele tá ali e tem um coro grego, e o coro fica... coro grego como um grande superego, enchendo o saco dele, fazendo... Sim. Aí eu consegui me livrar, eu falei, o que interessa aqui é eu me divertir escrevendo essa porra. Claro. Se alguém vai ler essa merda ou não, foda-se, né? Mas você não sabe como demora pra chegar a isso. Demorou quanto tempo? Eu tô há 5 anos escrevendo e tenho flashes, tem momentos que eu tô nessa vibe libertária, sabe? E outros que eu tô assim, acossado pelo coro grego ali. Puta, eu tô me divertindo porque é uma coisa mais simples, assim, porque só tem 300 páginas, 350 páginas. É verdade, é uma coisa que... E tá tudo mais... Então eu tô nesse momento, digamos assim, um certo alívio. Assim. E esse vai sair quando, esse livro? Sei lá, porra. Tem que acabar, né? Sabe? Mas você não acaba nunca, Renato. Não, eu vou acabar esse ano. Vai sair o ano que vem, com certeza. Vai sair mesmo, também com esse certeza. Ano, cara, a gente tá em março, fevereiro. Você tá prometendo que vai acabar esse ano. Não, mas já tá. É que já tá escrito. Eu tô reescrevendo e fazendo um negócio. E aí, pô, bicho, vai ser... O Maior que o Mundo foi lançado em que ano, Renato? O Maior que o Mundo foi lançado em que ano? 2018. Pois nós estamos em 2023. Em dezembro, né? Depois da eleição do nosso grande... Do grande Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Puta que pariu, hein? Eu me lembro, tava todo mundo... O lançamento foi aqui debaixo do viaduto. Mas foi logo depois da eleição, né? Essa eleição funesta? Foi logo depois. Aí eu imprimi um negócio que dizia... Assim, porque os caras querem assim, a literatura acima de tudo e o viaduto acima de todos. E foi lançado aqui num bar que fica debaixo do viaduto, na frente do Teatro Oficina. Sim, aqui, eu fui lá. Fui lá no lançamento. Comer coxinha lá, né, Mara? Puta que pariu. Né? O Maior que o Mundo virou filme, né? O Pornopopé ia virar filme também, não ia? Sim. Aconteceu, ficou acho que 5 anos lá. Sim, o Rodrigo Teixeira, que é um grande produtor. Aí, sim, o pai o irmão da Manu. Caramba. O irmão da Manuela, da Manu Teixeira. Ele comprou em 2011 e aí teve o primeiro cara que ia tentar fazer, assim, um cara ótimo, um cineasta do Rio ali, enfim. E acabou que ele desistiu, assim. E aí ninguém tocou aquilo. É uma coisa que eu gostaria de fazer daquilo, assim, não só um filme, eu gostaria de fazer uma série. Esse é comum, um escritor, um outro escritor que vira o roteirista da própria obra e tem o fim. Fazer uma série, assim. Uma coisa até que eu podia sugerir aqui pra você, viu? A gente fazer aquilo. E eu já tenho até produzido algum material, assim, algumas ideias que eu botei no papel pra um cara que acabou não dando certo. Vamos fazer aquilo que você precisa basicamente de 2 ou 3 camas, 2 ou 3 sofás, alguns táxis, sabe? Alguns elevadores e depois em outro momento, uma casa na praia, um lugarzinho ali na praia com uma casa, assim, e mais nada. Viu? Bares, né? Hã? Bares. Tem o bar que a rapaziada fica lá na função. O bar da travesti, não tem? Não, você tá... Pornopopé. Pornopopé, assim. Não, é o lugar onde ele vai comprar um pó, assim, um botequinho, assim.
Não como base, assim, dele. Mas tem o escritório dele, depois tem a casa onde ele fica. Não, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que dá super... Um cara que eu tava tendo uma conversation aí com ele, ele fala, você tem que ler o Californication, você tem que ver Californication. Eu tenho essa série toda, eu vi. Tem umas coisas legais, assim. Mas tem uma coisa também que é muito assim, aquele cara gostosão, tal, que sempre na série, ele tem um poder de atração das mulheres, absolutamente. Eu fiquei pensando que tem alguma coisa a ver com o personagem ali, né? Mas de um jeito o seu mais... personagem é um personagem mais derrotado. Mais assim, derrotado, né? exatamente. Ele não se dá bem. Tá? Ele tem um Porsche amassado, assim, mas é um Porsche. O outro não tem nada. Né? Exatamente. O Hank Moody, que é o personagem que você tá falando da Californication, ele pega todas as mulheres, né? Então as mulheres caem aos pés dele. Assim, cai, né? não, faça assim, né? Tem uma coisa, parece ficção científica. Né? É verdade, é verdade. Já o seu personagem, não, ele é um azarão, assim, né? Ele só se fode quase do World Não, mas ele pega uma também, porque ele é um cara bonitão, assim. Sempre também, do jeito errado, né? Ele é um vigarista, assim, né? Eu acho que não tem muito a ver com o Hank Moody. E aí tem várias histórias que estão esboçadas, assim, e que podem se transformar em episódios. Simplesmente, às vezes, num diálogo, tem uma hora que ele tem uma briga com a mulher dele por telefone. E ela fica falando, porra, você não tá comparecendo com grana, puta que pariu, caralho. E você fica fazendo esses filmes, esses filmes pornô, vagabundo, essas putarias, com um tal de Simas, assim. Esses Simas, é um filho da puta, esse Simas, e você fica fazendo essas merdas, pô. E você se diz cineasta, fazendo esse filme de pornô que vendido em VHS e não sei o quê. Aí você fala, pô, aí você pode ter, quem é esse Simas, né? Quem é esse produtor da Boca? Como é que é isso? Ele tá fazendo, que nem o Zé do Caixão, que fazia também isso, sabe? Isso dá super pano. Aí tem um episódio que ele vai com a puta ali na Augusto, de repente ele pode voltar ali, aquela puta, e acabar, pô, você me deu um guento ali, né? Aquele canudinho ali, porra, caralho. Sabe, esse tipo de coisa, de tirar leite dessas mamas ali. Enfim, vocês não acham uma ideia? Vamos arranjar uma grana pra fazer isso, cara. Claro. E aí a gente faz um joint venture, tudo bem. Aí como aquilo vai vender, assim, desgraçadamente bem, nós vamos ficar absurdamente e obscenamente milionários. Sim, obviamente. Todos os projetos que eu entro, eu vislumbro essa possibilidade de ficar milionário. Eu também, não preciso nem enumerar, assim, nos meus casos, assim, porque são disso, conhecimento público. Aliás, todas as minhas ideias são pra ficar milionário. Não, mas essa você não acha que pode dar, bicho? É foda. Tem que ser uma produção boa, né? Senão não funciona. Você ir pra praia, depois aqui, vai, não sei o quê, vai ter um bar, vai, não sei o quê, Augusto, a cena. Mas tem muita cena, assim, e aí se passa... O grande coisa que o primeiro cineasta carioca lá que se interessou, que era um cara ótimo, uma figura que... Como é que é o nome dele, você lembra? Puta que pariu. Você conhece ele. É ótimo. Ele fez umas coisas lá, uns filmes de surfista. Ele chamava, puta que pariu. Desculpa, não lembrar o nome dele agora, é mera velhice com cerveja. Mas ele fez filmes há muito tempo ou fez agora há pouco tempo? Não, ele fez, nos anos 2000 e pouco, né? Sim. 2000. Cara, de surfista? Depois ele era um dos caras daquela produtora do Conspiração. Rio, Conspiração. Ah, tá. Eu acho que é Arthur Fontes. Arthur Fontes. Sim. Exatamente. Ele fez o filme e de a gente conversava que ele vinha aqui, tinha altos papos, grande figura. E ele dizia, mas o problema é que tudo aquilo é uma pensata. Acho que o primeiro filme dele é um curta-metragem. Mas não é verdade, bicho. O que tá na cabeça dele, você pode encenar o que tá na cabeça da pessoa sem ter que nem que falar, assim, sabe? Sim. Porra, é só você armar a cena, pô. Se eu não me engano, esse Arthur Fontes, o primeiro filme dele é um curta-metragem com a Luciana Vendramini. Não é? Você lembra disso? Eu acho que ele fez uns curta-metragens. Que é uma adaptação de uma história do Liberatório, Ah, é? Liberatório do Rancherox. Caralho, puta merda. Ele fez uma adaptação que é a Luciana Vendramini, o Marcos Palmeira e o Paulo Gracindo. Puta, o Marião é foda. Chama Trancado por Dentro. Nacional. Trancado por Dentro. Ah, é? Bem legal. Depois ele fez um filme que é uma juventude carioca, que tem acho que uns marginais com surf e tal. Né? Tá. E ele era ótimo. Mas aí ele fala, mas essas coisas estão todas na cabeça do cara. Não, mas então, exatamente, você tira dali. Às vezes é simplesmente uma frase que a mulher dele falou no telefone e já dá um puta capítulo. Assim, sim. Ele faz filme pornô? Faz. Quem é esse Simas aí? Vamos ver. Pá. De repente o cara, porra, vamos fazer umas cenas pro cara aí, pô. Mas uma série do Pornopé é bem interessante mesmo. Acho que como série funcionaria até melhor que o... Melhor, fica mais... Porque como longa-metragem vai ficar muita coisa de fora, né? Vai perder muito, eu acho. Que é um livro tem assim meio duas partes, aí o cara vai lá pra praia, lá acontece um monte de coisa, conhece aquela mulher, tem uma coisa super intensa também, esse vigarista mesmo, que é um vigarista junto com
esse Zeca, e junto com um cara que todo mundo tem dentro de si, que é uma criança. E a criança tem desejos infantis, tem que ser realizados imediatamente. Ou seja, ele é aquele hedonista absoluto, o cara que, sabe, vai perder o amigo porque vai comer a mulher do amigo, vai perder o trabalho porque cagou pro prazo, vai não sei o quê. O que ele quer é, sabe, mandar ver, e a mulher dele tá puta, e ele daqui a pouco vai perder a moleza ali com a mulher dele. Né? Tem um cara também que tá meio, não só um loser, é um cara que tá se auto-desconstruindo, assim. E alegremente, achando que tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É uma coisa, tem que fazer uma série que vai ser assim, mas tem que ser super estrita nisso. Não, tem que ser uma coisa mesmo que você não vai imaginar que vai vir a Californication. Não vai. A ideia acho que não pode ser essa, né? Tem que ser uma coisa da sua levada aqui. Não pode ser uma cabeça um diretor que esse vai ser um grande sucesso. A ideia não é, né? Acho que nem é pra ser. Tem que ser bem feita só, eu acho, né? Tem que ser bem feita. O ator é ator. Fiel ao romance, eu acho. E com as cenas que eu vou escrever. Eu quero ter total controle dessa porra. Você tem que ter controle. Depois, eu acho que quando sai do controle do escritor... Acho que vai conversa com o diretor. Se você for diretor, se alguém, vamos conversar, porra. Claro. Não é que mas assim, não é que o cara fala, não, agora vamos fazer o cara, sabe, virar drag queen. Não, e perde o valor do texto, que o texto seu é importante, assim, eu acho. Assim. Os diálogos mesmo, assim, o jeito do personagem falar. Se você começa a mudar isso, né, vai perder a essência do livro, eu acho, né? O que eu acho bacana na adaptação que eu fiz do Tanto Faz, que a gente fez lá, né? É que eu conservei exatamente o texto. Exatamente. Não, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, puta que pariu, eu tô vendo, aconteceu um negócio aqui, porque eu tô vendo aquelas cenas ali que eu... Puta. E não cenas que eu vivi, além disso, cenas que eu imaginei. As cenas que eu imaginei estão ali, assim. O imaginário ficcional que está ali encenado. A minha obsessão sempre foi em fazer exatamente o que o autor imaginou, assim, né? E com o texto do autor, com a voz do autor, né? Que eu fiz não só quando eu fiz com a adaptação sua, quando eu fiz do Mirizola, quando eu fiz do Marçal, do Herói Devolvido, né? Do Mirizola. Maravilhoso. Também era o Mirizola falando, né? Ele ia lá assistir todo dia e falava assim, ficava vendo o Xepa e ficava pensando nele falando, né? E era muito engraçado isso. Agora que você tá fazendo esses 2 livros, agora você vai ter, quer dizer, você tirou um apêndice praticamente. Exatamente. Um pequeno apêndice, 350 páginas, né? Que vai virar esse próximo livro agora, que você pretende lançar daqui a um ano, né? E já tem título ou não? Rapaz, não tem. Tem um título de trabalho tão idiota que eu não vou falar. É uma coisa de trio, assim. É um cara que se mete... Tem 2 mulheres com quem ele tem histórias muito diferentes, que são mulheres muito diferentes. E ele vai viver uma história ali com elas de 12 horas. Sim. Mas com uma 12 horas que acontece um monte de coisa. Então é uma coisa assim, e as mulheres confrontando ele, assim, e tal. Mas não é nenhum exercício, assim, digamos assim, de questionamento do politicamente correto. Não é nada, é só um cara que se mete numas tretas como a gente já se meteu em vários. Não vou falar aqui em voz alta porque, enfim... Porque tá gravando. Tá gravando. Exatamente. Estou me referindo a você, não a mim. Não, claro só. Mas você tem uma dificuldade de colocar título, né? Eu lembro que o Pornopopé, você ficava... Já tinha quase acabando o livro, você ficava conversando. Eu cheguei a pensar um táxi para o Nirvana. Aí eu me lembro que alguém me falou, um táxi para o Nirvana. Aí me veio assim, uma pornopopeia. E é pornô no sentido não só sexual, que o livro justifica isso plenamente, assim. Mas é num outro sentido, é no sentido de pornô do cara... trocar, não no caso assim exatamente por dinheiro, né, mas trocar por vantagens imediatas, negociar por vantagens imediatas, coisas que a gente considera quase sagradas, como o amor, assim, né, uma amizade, e mesmo coisas que seriam racionais, como o trabalho, né, como a inserção no mundo do trabalho. Ou seja, ele começa a detonar isso tudo. E aí é uma coisa assim, é o tipo do personagem que é um personagem negativo. Você tem que pensar como uma série vai ter um personagem negativo. Porque o Californication, o cara pode ser, puta, comedor, o cara trai a mulher, o cara não sei o quê, o cara... Mas é um cara simpático. Tá? Não, e romântico. Extremamente romântico o personagem do Hank Moody, porque aquela coisa, ele sempre quer voltar pra mulher dele. Por mais que ele se perca... Mas aí ele volta, depois ele... ele faz cagada e a mulher manda ele embora de novo. Ele ama aquela filha dele, né? A garotinha que é roqueira, que toca guitarra e tal. Mas ele tem essa coisa meio politicamente incorreta. Mas aí
ele quer uma vida de família, ele tá buscando a vida de família. Que é o contrário do Que é uma personagem coisa bem seu. americana mesmo isso. Hã? Né? É uma coisa americana. Isso. Voltar a um passado ideal, onde há uma família estável, tal, com filho. Exatamente. Ele só não consegue porque ele faz muito cagada no meio do caminho, assim, né? Que ele acaba transando com a garota de menor, tem toda essa história do E Californication. fica chantageando ele. Ela chantageia, ela pega o livro dele e publica o nome dela, né? E ela dá que eles transaram, ela dá um soco na cara dele, né? Eu acho, inclusive, que o personagem do Tanto Faz, do Abacaxi, ele vai desembocar no Zeca depois no Pornomapeia. Sim. Só tem um personagem. Eu já me acostumei. Que depois é o Cabeto do maior Eu já comum. me acostumei. Ele tem idades diferentes. Às vezes um pouco inserções diferentes no mundo do trabalho, que um faz vídeo, o outro é redator de revista customizada, coisa e tal. Mas tudo é o universo que eu conheço, né? Sim, como nos contos, caso tu acha dos personagens. Eu fiquei achando que esse personagem é como se fosse assim, um Sam Spade, aquele detetive que aparece em vários livros do Dashiell Hammett. O Chinaski do Bukowski. O Chinaski, o Hank, né? O Hank. É um personagem, é isso. Aí se a pessoa quiser diversidade, vai numa livraria e se divirta ali, porque tem diversidade pra caralho. Sim. Tem histórias de todo tipo, né? De todas as épocas. Mas só tem essas histórias. Sim. Você escreve... Aí as pessoas ficam acusando de ser monotemático, talvez, né? Às vezes. Mas eu acho uma bobagem isso. Porque eu acho que você tem o personagem mesmo. Se você pegar o Philip Marlowe, do Raymond Chandler... Porra. É sempre... Você sempre que quer ver aquele personagem. Quer ver. Se você até souber que agora é o Philip Marlowe 10 anos depois. E agora 10 anos depois. Sim. Eu sempre boto... Eu tinha assim... Eu ficava dizendo, eu vou ter uma política, né? Que é de botar um personagem sempre 10 anos a menos que eu. Então, o Pornomapeia você passa em 2006 e o cara tem 44 anos. Eu, em 2006, já tinha 56 anos. Então, ele era 46. Então, ele tinha 10 anos. Agora, esse personagem, ele tem 53. Eu tenho 73. 20 anos. Então, se eu, digamos, viver até os 120 anos, eu acho que o personagem vai ter uns 80. Sim. Já vai dar um descontinho de 40. Não, eu tô brincando, mas é isso mesmo. Não, você tá escrevendo sobre algo que você conhece mesmo também, né? Eu acho que todo escritor devia escrever sobre o que conhece, eu acho. Assim. Claro, pode inventar o que quiser. Pode inventar, claro, mas o universo você tem que conhecer. Eu você vai ficar só falso. Assim, um cara dizendo, eu vou. As pessoas, como o Gore Vidal, né, que os americanos chamam Gore Vidal. Ele vai e faz a história do imperador romano. Então você vai e faz uma pesquisa claro. E tal. Aí cria o imperador romano e tenta fazer ele um personagem e tal. Mas aí eu não tenho o menor saco pra fazer. O menor saco pra fazer. Se eu tentar fazer, vai ficar uma merda. Mas eu acredito que alguns caras façam bem, tanto que o cara, o nome da Rosa, do Humberto Eco. Bota lá no século sei lá quanto, né? 14, o cacete e tal, um monge ali no monastério, começa a morrer de... Aí é legal, porque também tem um cara... Porque também tem um fenômeno da literatura, né, Mario, que a gente sabe, que é o poder da narrativa. Né? Sim, claro. Aí você pode mandar também o que quiser, sabe? De ET, de Varginha, com a Imperador Adriano e o caralho, e misturar os dois, né? Tem essa também. O Joyce, eu li um negócio sobre o Joyce, uma entrevista que ele foi entrevistado logo depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. Foi uma chacina na Europa, morreu gente pra caralho. O cara que trabalhava ali um cara que é bibliotecário de uma biblioteca do subúrbio de Londres, ele era recrutado e quando ele via, ele tava numa fossa, numa trincheira, dando tiro, levando bomba e o caralho e tal. Uma puta chacina. E aí, e o discurso oficial do patriotismo. Então todo mundo tinha que dar vida. Blá, blá. E o James Joyce, ele era irlandês, como irlandês, ele era um súdito da rainha nessa época. Ele pegou e se mandou, ele foi pra Suíça, foi pra Itália, ele ficou circulando, ele ficou fugindo da guerra. E quando acabou a guerra, em 1918, alguém, há muito tempo, porque o Ulisses, ele escreveu entre 14 e 22. 22 saiu o Ulisses. E logo depois, assim, um cara falou, o senhor, assim, durante a guerra, né, o cara já provocando ele, durante a guerra mundial, né, primeiro conflito, o senhor, como cidadão britânico, o senhor estava fazendo o quê, né? Ele falou, o senhor foi pra guerra? Não foi pra guerra. O senhor estava fazendo o quê? Eu estava escrevendo Ulisses.
Bom, sim, estava escrevendo Ulisses. Mas por que isso? Mas é aquela tragédia, aquele apelo patriótico, defender a pátria e tal. Você não estava sentindo uma necessidade de participar e dar a sua contribuição e tal? Ele falou, não estava sentindo nenhuma necessidade, porque eu não me interesso por política, eu só me interesso por estilo. Por estilo? É isso. Assim, se você tivesse dado essa contribuição, a gente não teria Ulisses. Não teria. Ele muito levar mais um importante. tiro ali no Zé Hoje. Exatamente. Ia fazer igual o Hemingway, quase se fodeu lá, né? Na Espanha, né? Na Guerra Civil, né? Mas... ainda bem que rendeu adeus às armas pra ele e tal, né? E aí, agora, o outro livro, próximo, até um livro que eu queria falar com você, que é Umidade, né? Que é o nome do livro, de contos que ele... Tem um conto que... Não sei se tá na Umidade esse conto, que eu li há muito tempo, Reinaldo. Que é o conto da fotógrafo. Começa com clique. Isso tá na Umidade? Eu li numa revista, não sei se foi Status. Eu escrevi umas coisas em revista, assim, ou Status. Mas eu escrevia também nas revistas nos anos 70 e 80, que o irmão do Mário Prata, o Leonel Prata, ele era editor de umas revistas eróticas, que eu nem me lembro exatamente mais o título. Mas eu escrevi umas coisas ali. Eu não lembro se foi na Around que eu li. Na Around. E aí o editor era o Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu, exatamente. Que tem um conto muito bacana, que é de uma traição, a minha trai. Sim. Né? Esse conto não saiu em livro, saiu? Cara, será que... Não tá na Umidade, tá? Eu acho que não. Eu acho que não tá. Não tá. E esse conto é bem legal. Porra, legal. Que é de uma traição, né? Da mulher trai o cara, né? E acho que a gente até conversou sobre isso já. Mas como esse é um podcast, a gente não vai colocar isso em pauta. É verdade. Melhor não. E aí tem o Umidade, e tem um outro livro que eu acho muito interessante seu, Reinaldo, que é aquele que saiu pela National Geographic, né? Que é Você Andando por São Paulo. Aquele livro foi do caralho. É muito bacana esse livro. Como é que é? O Estrangeiros em Casa. Isso. Isso aí é um projeto do Roberto Linsker, né? Esse fotógrafo, o Roberto Linsker, que é um cara super conhecido aí na fotografia, né, no meio dos fotógrafos. E especialmente nos caras dos fotógrafos ligados à natureza. E ele é um puta fotógrafo, Roberto Linsker, uma figura ótima. E ele ia fazer, o São Paulo ia fazer 450 anos, em 2004. 2004. E aí, no final de 2003, né, em dezembro, ele falou, vamos fazer um passeio para o São Paulo que vá do extremo sul. Ele fez, o Roberto Linsker, que teve essa ideia do extremo sul, que é o Mandaqui, até o Horto, ali em cima no túnel da Mata Fria, que é o extremo norte de São Paulo, numa reta, a reta mais longa, assim, que você pode traçar entre o sul e o norte. E vamos de mochila e tal. A gente vai de táxi até o Mandaqui. E aí, bicho, eu tinha 53 anos nessa época. E ele tinha 35 anos e tinha subido o Everest 3 vezes. Duas fracassadas não conseguiram chegar, uma conseguiu chegar na expedição, na única expedição. Mas então o cara que era o cara que subia 8.000 metros, e eu, né, com 53 anos, que não era exatamente a figura do atleta, assim, né? Mas foi lá, só que quando a gente chegou lá, a gente pegou um táxi, cara, um taxista conhecido, e o taxista, ele ficava conversando, falando sem parar, isso às 6 da manhã, a gente pegou às 6 da manhã, que a gente chegava às 6, e ele pegou a estrada de Parelheiros, que eu não sei como é que tá hoje, mas a estrada de Parelheiros, que vai dar lá no Mandaqui, né, é cheia de calombos não sinalizados. E ele ia pegando todos os calombos, faturando todos, ele assim, como se fosse nada. Assim. E eu tava atrás. Aí o Roberto Linsker do lado dele e eu tava atrás. E eu tive um pensamento, um puto nervo ali nas costas, mas um negócio fudido, que eu não conseguia sair do táxi quando chegou lá, cara. Com a perspectiva de andar 7 dias com uma mochila nas costas. Aí, puta, eu saí de lá. Enfim, pra encurtar a história, eu fui mesmo com o nervo fudido e o caralho. Então, a gente fez esses 7 dias entrevistando gente. Eu simplesmente com um gravadorzinho entrevistando pessoas no caminho. E a gente fez esse negócio em 7 dias. E o Roberto é o que ele indicava, vamos por aqui, Campo Limpo, vamos passar aqui. A gente passou numas quebradas, bicho. E ele é um cara ruivo, ele é um cara ruivo, de barba ruiva, e eu, assim, que tenho quase 2 metros de altura, assim. São figuras que você não vê todo dia, assim, um pirilau, assim, junto com um cara ruivo ali perto do Capão, entendeu? Parelheiros. Não aconteceu nada com a gente. E a gente dormia em lugares, assim, em posto,
que tinha um hotelzinho, né? E o cara cobrava por hora. A gente chegava lá e falava, ó, o cara olhava pros dois, um quarto por vocês dois, um quarto pra cada um. E assim, aí o cara perguntava, quantas horas? Eu falei, sei lá, agora bota umas 6 aí, né? A gente fez isso, tudo tá descrito nesse livro, que saiu pela National Geographic e chama-se Estrangeiros em Casa. Hoje é um item de colecionador. Se Eu você tenho, entrar... eu tenho. Eu gosto muito desse livro. E aí é esse relato da viagem. E esse é uma coisa clássica, porque tem o chamado fio condutor, que é a minha coluna vertebral. É o fio condutor, porque toda hora era uma coisa. Se você tem um negócio na coluna, bicho, porra. Você toda hora. Um dia lá eu tomei um negócio. O Roberto falou, vamos comprar um negócio aí. Ele ligou pra não sei o quê. Vamos comprar um negócio. Eu tomei um negócio pra dor. Que deu uma sonolência, filha da puta. Ele melhorava um pouco a dor, mas eu tava me arrastando. Tudo isso tá nesse livro, Estrangeiros em Casa. Sim. Não chega a ser uma propaganda isso, porque acabou, né? Não, é difícil achar esse livro. Eu comprei na época que saiu. Depois eu nunca mais vi, assim, nem sei. Você foi lá no lançamento. Foi? Muito legal. Então, Reinaldo, é isso. A gente conversou aqui com o Reinaldo Moraes. Pô, muito bom. No nosso podcast de hoje. Eu nunca gravei podcast na vez. Eu já participei como entrevistado, mas como entrevistador eu nunca... Eu acho que as pessoas gostam mais de coisas mais focadas, assim, o assunto. E a gente tá meio dispersivo aqui, mas tem gente que gosta disso. A ideia é essa, né? Não ficar focando em nada, né? Ficar só fofocando. Então, o Reinaldo Moraes, que é um jovem escritor brasileiro. Isso, exatamente. Que, na flor da idade, está escrevendo. Tem muito, por isso que ele vai escrever um livro de quase de 500 páginas, que ele tem muito tempo ainda para escrever. Exatamente. Né? E o próximo livro não tem título ainda. E o outro ainda, que deve ter 785 páginas, também não tem título ainda também. Não, esse tem. Também não tem. Não tem. É melhor não falar também, né? Vai que você troca já de nome, daqui a pouco você troca o nome. Então é isso. Falou, Foi do caralho, Reinaldão. Maravilha, velho. Grande abraço, irmão. É nóis. Podcast Submersivos. Um mergulho nos 40 anos do Grupo Cemitério de Automóveis. Esse projeto foi contemplado pela 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. O Grupo Cemitério de Automóveis está sediado em novo endereço, Rua Francisca Miquelina, 155, na Bela Vista. O espaço segue em plena e múltipla atividade artística, com espetáculos teatrais, exibição de filmes, shows de música e poesia, exposições, oficinas e lançamentos de livros. A produção está a cargo dos produtores Carcará, Isabela Bortolotto e Paula Klaus. Podcast Submersivos. Um mergulho nos 40 anos do Grupo Cemitério de Automóveis. Realização: Grupo de Teatro Cemitério de Automóveis, por meio da 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Apresentação: Mário Bortolotto. Captação e edição: Ranzé, para Noise Music. Edição e masterização de áudio: Ranzé. Produção: Isabela Bortolotto e Paula Klaus.